curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia. Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Queria lembrar aqui que estamos na última semana de inscrição do curso de astrologia. A gente tem aí, resta aí 10 vagas para entrar. Aproveitem para estar nesse curso, que é um curso muito importante, interessante para o autoconhecimento de vocês. Cada vez mais, quando eu aplico a astrologia e eu percebo o meu mapa astral, as minhas questões de mapa astral individual, além do conhecimento da astrologia, eu posso atuar de maneira diferenciada e também de uma maneira um pouco mais madura, né? Lembrando que estamos na dualidade, e como dualidade temos os polos opostos e a gente precisa sempre trabalhar o equilíbrio desses polos. E eu queria trazer para vocês apenas uma reflexão, né, de uma situação que eu vivi, né, passei, na verdade, foi uma situação que eu observei de uma pessoa que tinha casa 2 em Câncer, lua dela estava em Capricórnio, na 8. Não é um posicionamento tão fácil, né? E a pessoa estava passando por um processo de coceira no corpo, muita coceira. Gente, já estava em carne viva, tava, sabe, carne viva, urticária, assim. E é muito complexo, né? Porque a gente pode, gente, reprimir o quanto a gente quiser dos nossos sentimentos. O corpo vai mostrar. O corpo vai denunciar. Não adianta a gente esconder. E era uma coisa tão clara, né? Que essa pessoa, né, por ter lua em Capricórnio, então eu sei muito bem dessa lua, e tem nó do sul também, ela tinha nó do sul de casa 10, então também pegava forte essa questão, principalmente de passar sempre um status, uma imagem que poderia ser manchada ou desconstruída através de um sentimento que queria ser expresso que não condizia com a imagem formada da pessoa, né? E principalmente, né, a gente sabe que a pele é regido por... tá muito relacionado também com Capricórnio e também está relacionado com Marte, pessoal. Todos os processos da gente de raiva explodem na pele, tá? Isso é uma coisa bem normal de acontecer. E eu falava para a pessoa, né, e a pessoa tinha Saturno em Áries, né, tinha Saturno em Áries. E foi muito interessante porque a dinâmica que essa pessoa estava envolvida era o seguinte: a pessoa tinha um Quirón também em conjunção com Vênus, na casa 5, tinha questões aí, né, desafiadores, né, também com essa questão. E o mais interessante é que, por que isso pipocou, né? Então vamos lá, o inconsciente coletivo trouxe. Então ela estava numa situação onde ela estava do lado e perto de muitas pessoas criativas e que elas conseguiam se expressar. E essa pessoa, tendo uma lua em Capricórnio na 8, ainda mais regente, dá 2, ela não conseguia aceitar e expressar, né? Todo mundo lá se expressando, todo mundo livre, e essa pessoa queria, mas tinha algo que impedia ela, né? Vamos por exemplo, né? Como se fosse dançar, cantar fosse algo menor, né? Ou fosse algo que não tivesse valor, ou fosse algo que nem eu falei, mancharia a imagem, uma imagem madura, né? A gente associa muito isso, essa imagem madura, essa imagem séria, que você não pode brincar, que você não pode articular. Isso é crença que limita. A gente pode ser uma pessoa séria, sou uma pessoa altamente séria, responsável, claro, às vezes a gente tem nossos imprevistos, mas eu também brinco, eu também danço, eu também vou, porque também a gente também tem que levar a sério a nossa criança. A nossa criança, eu acho muito importante levar a sério a nossa criança. A nossa criança, às vezes, tem uma potencialidade, uma criatividade, a gente não leva a sério. A gente acha que para ser alguém reconhecido tem que ser uma postura de mais velho, mais maduro, mais sério, mais centrado, mais sereno. Porque eu sempre tenho que passar a imagem serena. E por que não, às vezes, passar uma imagem de que eu tô com raiva? Por que não passar uma imagem de que eu tô triste, né? Então, seja, é realmente uma astral
que faz com que a pessoa tenha muitos processos aí, principalmente de repressão desses sentimentos. Esses sentimentos vão para o corpo físico e a gente vê isso no corpo físico, não tem como a gente não perceber. E uma das coisas, né, que é isso, né? Por que que você tá sentindo essa raiva, né? Que era isso, por que que essas pessoas conseguem fazer o que eu não consigo fazer? E aí tem que ser feito todo um trabalho de desconstrução para que essa pessoa conseguisse. Então, ou seja, foi um espelhamento muito forte para essa pessoa, né, dela perceber as dificuldades de expressão dela, né? Só que de vez ela pegar essa raiva e colocar para fora no sentido de expressar, né, no sentido de mostrar, no sentido de movimentar, ela simplesmente pegou essa raiva e ficou com raiva de si mesma, né? Raiva de si mesma, raiva, muito julgamento interno, julgamento dos próprios sentimentos, julgamento das próprias necessidades, julgamento daquilo que a gente tem na nossa vida psíquica, né? Então vamos imaginar que eu tô sentindo tristeza, eu começo a julgar minha própria tristeza, né? Então, como é que essa tristeza ela vai dar vazão? Como é que ela vai ter espaço? Eu não convido ela para ela aparecer? Então, eu posso ter ficado triste. Claro que assim, gente, com os processos, a gente vai passando e a gente vai percebendo que, exemplo assim, quando eu era criança, vamos imaginar assim, ó, quando você era criança, vamos imaginar que alguém não deu chocolate para você, aí você fica triste, né? Se eu com 40, 50 anos, 60 anos tenho o mesmo comportamento, é porque ainda estou muito infantilizado nos meus processos de sentimentos mesmo. Então, por exemplo, se hoje uma pessoa não me dá um chocolate, eu não vou ficar triste. Por quê? Porque eu determino o que eu vou sentir, né? Eu vou determinar, porque aquilo que eu sinto é aquilo que eu vou ter que expressar, pessoal. Claro que, contudo, porém, todavia, às vezes a gente entra em contato com alguns sentimentos a partir de algum gatilho, a partir de uma situação, e isso é bom, e determinados sentimentos precisam ser transformados. Então, exemplo assim, se eu tô sentindo raiva, tem até uma famosa frase: na raiva a gente não faz magia. Na raiva a gente não pode utilizar a nossa magia, porque eu posso fazer estragos. Então, ou seja, eu estou sentindo raiva, essa energia precisa ser transformada. Só que eu também preciso entender essa raiva em qual contexto. Né? Então, exemplo assim, às vezes a pessoa está sentindo raiva e ela está no contexto de submissão. Às vezes a pessoa está sentindo raiva porque ela está no contexto de ciúmes, é diferente. Né? É diferente, né? A raiva da submissão, ela é saudável. Ela é saudável. A raiva dos ciúmes, não. Ela é destrutiva, tá? Ela é construtiva, a raiva da submissão. Porque a pessoa tem que construir sua própria individualidade para não entrar mais em situações de submissão. A raiva dos ciúmes, não. Porque a raiva dos ciúmes eu posso cometer, por exemplo, um crime passional. Então, não é saudável, tá? Então, a gente também precisa discernir isso. Às vezes a gente está tendo uma tristeza que é uma tristeza legítima. Então vamos imaginar, meu cachorro morre. É legítimo você chorar, é legítimo você ficar triste. Mas, por exemplo, por exemplo, sei lá, que nem um dia, vou trazer, eu fui no dentista e ele usou cloro para limpar minha boca. E o cloro caiu na minha blusa, manchou minha blusa. Manchou minha blusa. Então, ou seja, eu vou ficar triste por causa disso? Né? Eu, claro que assim, eu cheguei, paciência, né? Foi. Mas é também a gente saber em termos de importância, prioridades também. Eu vejo que às vezes a gente fica triste com coisa que não é pra a gente ficar triste. Só que o que acontece? A gente fica alimentando tristeza dentro de nós. E se a gente ficar alimentando dentro de tristeza, a gente vai sempre atrair situações pra gente ficar triste. Né? Quando a gente tem uma perda de um animal, uma perda de um parente, né? Uma perda de alguma coisa que é realmente assim, a gente vai ficar triste. Poxa, mas também a gente não alimentar essa tristeza. Então, nesse caso dessa pessoa, foi muito desafiador para ela e o que eu mais eu falei é expressa essa raiva. Mas não posso, porque eu vou passar outra imagem. Mas é importante a gente passar outra imagem. Então, sempre pense nisso, pessoal. Reprimir não. Reprimir não. Não reprime. Não reprime, aceite, né? Aceite os seus sentimentos, mas também entendendo que é você que vai direcionar no que você quer sentir. No que você quer sentir.
É você que vai direcionar. Por isso que a responsabilidade é sua nos seus próprios sentimentos. Por exemplo, se uma pessoa chega pra mim e fala assim, Marcela, não vou mais viajar com você, eu posso ficar triste, posso ficar com raiva, posso ficar feliz. Quem vai determinar o que eu vou sentir sou eu, não é o outro. Não é o outro, né? Isso é uma coisa bem interessante. É claro que também tem situações, que nem eu falo, situações de imprevisto, gatilhos, que a gente sente coisas que eu falo, meu, gente, mas por que eu tô sentindo isso? Que a gente não sabia que tinha aquele sentimento e ele aparece. Que ótimo. Tá aparecendo? Expressa, põe pra fora, não guarda. Então eu sempre vou trazer, né, essa percepção pra vocês, porque é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Ah, não fico triste se a pessoa não quer falar comigo mais. Não quer falar mais comigo. Mas a gente às vezes fica triste, né? A gente às vezes fica muito triste. E a gente fica alimentando, né, esse tipo de nutrição em nós. E não precisaria.